Glória a Deus, igreja. Bom, estou apresentando diante de vocês então João Paulo. Ele tem um movimento em Brasília, Águas Claras, na praça, e hoje a praça já chegou a ter 4.500 pessoas adorando a Jesus. Ele vai contar um pouco mais da experiência, da conversão, enfim, da história dele, mas a gente reconhece um homem de Deus não só pelo que ele prega, mas pelo que ele vive. E eu preciso honrar a vida do João aqui diante de vocês, que esses 2 últimos dias, como eu fui impactado não só pela pregação dele, mas pelo estilo de vida do João. O João, ele não tem um dia sequer que ele levante e que ele não deixe de pregar a Jesus. Se ele sair de casa, ele, pelo menos para uma pessoa, ele tem que falar sobre Jesus. Ele só tem 19 anos. Isso inspira muito a minha vida, inspira muito a minha liderança enquanto jovem, porque Deus tem despertado uma geração de jovens maduros já. Aos nossos olhos, 19 anos é muito novo, é ou não é? Mas aos olhos de Deus, Deus tem levantado grandes homens de Deus. Amém? Vou pedir para vocês estender suas mãos, vamos orar pelo João. Pai, nós apresentamos diante de Ti o João, Senhor. Obrigado pelo privilégio, obrigado, Senhor, pela honra de nós termos ele aqui conosco, Pai. Nós colocamos ele diante do Senhor agora e queremos Te pedir que o Senhor realmente use a vida dele poderosamente, Pai. Pai, nós estamos sedentos de Ti. Queremos ouvir algo que vem do Senhor, Pai. E o João se coloca diante de Ti. Realmente, Senhor, para ser instrumento do Senhor, Pai. Que nessa noite haja reconciliação. Que nessa noite haja cura, Pai. Libertação, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado através da vida do João. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer porque o Senhor morreu por nós há mais de 2000 anos atrás. Eu Te agradeço, Deus, porque o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, porque Jesus se tornou maldito em nosso lugar, para que hoje pudéssemos dizer que o Senhor é bom e que o Senhor nos ama. Jesus, muito obrigado porque o Senhor abriu o caminho para o Consolador vir sobre nós e se tornar disponível à sua igreja. Espírito Santo, eu oro por essa noite, eu oro para que o Senhor se sinta à vontade. Eu oro para que o Senhor coloque cada palavra, cada sílaba, vírgula em meus lábios, em minha boca. Eu me comprometo com a sua palavra, Senhor. Não me deixe pregar nada que não está nas Escrituras. Nada. Não me deixe acrescentar nada e tirar nada. Eu quero pregar somente a sua palavra. Eu Te agradeço, Jesus, por todas as famílias que aqui estão. Eu oro, meu Pai, por reconstrução de laços familiares hoje. Eu oro, meu Pai, por uma ligação maior entre filhos e pais. Eu oro por uma ligação maior de netos com avós. Eu oro por uma ligação maior, mais estreita, de irmãos com irmãos. No nome de Jesus, e eu digo tudo isso em relação à família sanguínea. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, pelas crianças que estão ali embaixo. Eu oro, meu Pai, para que eles venham viver em um país melhor que os nossos avós, pais e nós vivemos. Nos comprometemos, meu Pai, para abrir o caminho e preparar um país melhor para os nossos filhos e netos. De antemão, já asseguramos isso em oração, no nome de Jesus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Que nenhuma honra e nenhuma glória venha a ser dada a mim ou a qualquer homem de Londrina, Paraná, Brasil e o mundo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Quantos estão felizes aí? Amém? Quantos vieram ontem? Ontem você pegou uma parte do João. Você pegou a parte do João bem... Entendeu? Hoje eu vou ser bem mais quietinho, tá? Tá bom? E ontem eu estava de boa, viu? Como eu expliquei, eu estava 2 noites sem dormir. Pegue sua Bíblia aí, abre em 1 Timóteo
Abre em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quantos acharam, digam amém. Amém? 1 Timóteo 5, 8. Diz: se porém alguém entre vocês não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Novamente. Se porém alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que um descrente em outras traduções. Amém? Deixa aberto aí. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, eu tenho 19 anos, como me apresentaram, eu sou lá de Brasília, Distrito Federal. Quantos conhecem Brasília? Uma galera. Eu sou lá de Brasília e eu nasci lá cristão, como o pastor disse. Eu nasci lá cristão e até meus 14 anos de idade, até meus 13 para 14 anos de idade eu vivi na igreja. Eu ia para a igreja quase todo dia. Eu congregava em uma igreja chamada Igreja Apostólica Renascer em Cristo, mas eu ia muito também na presbiteriana porque eu estudava no Colégio Presbiteriano Mackenzie. E eu disse ontem que nesse colégio, o Colégio Presbiteriano Mackenzie, lá em Brasília, na época, era liderado por um rabino messiânico, ou seja, um mestre judeu que crê em Jesus como Messias, como Salvador, como Filho de Deus, como nós. Amém? E ele tinha um sonho, e esse sonho era que todos conhecessem as Escrituras e todos conhecessem sobre os avivamentos. E ele, toda sexta-feira, fora a escola bíblica dominical, porque ele também, ele era ligado à presbiteriana, a IPB lá de Brasília. Fora isso, ele passava vídeos de avivamento toda sexta-feira. Então eu com 12 anos de idade, por exemplo, eu vi um vídeo, um documentário sobre Wesley. Eu com 12 para 13 eu vi de Billy Graham. Com 13 eu vi de George Whitefield. Então eu comecei a ter contato com esses caras, Spurgeon. E eu comecei a ter um apreço por avivamento. Quantos aqui gostam de avivamentos? Quantos creem em avivamento? Amém? Glória a Deus. E com os 13 para 14 anos, infelizmente, eu me tornei descrente em Deus. Eu passei a não acreditar em Deus, porque eu perdi naquela época era minha melhor amiga, minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha é Karine, foi a quinta juíza mais nova do Brasil. Ela saiu na Gazeta, na Folha de São Paulo. Ela foi a quinta juíza mais nova do Brasil. Ela se suicidou. Quando minha irmã se suicidou, eu lembro que eu fui no meu quarto, com 13 para 14 anos, eu apontei meu dedo para o céu, e eu disse: vaza da minha vida, eu não acredito mais em você, eu não quero mais você. Então eu me tornei ateu, e eu nunca mais, na verdade eu fiquei 3 anos sem pisar numa igreja. E aí, Deus me pegou, e eu estou aqui. Amém? Dê um glória a Deus aí bem alto. Aê, isso aí. E hoje eu estou aqui. Quando eu voltei para Jesus, 2 meses depois, eu fundei um movimento chamado Céu na Terra. Foi bem depois da minha conversão, foi praticamente no mesmo instante. Eu voltei para Jesus, eu tive um encontro com ele no meu quarto, eu estava no meu quarto, eu tive um encontro com ele. 1 mês depois eu fui para o Jocum de Campinas, fiquei 15 dias no Jocum. Quantos aqui já ouviram falar no Jocum? Amém? E aí, quando eu voltei do Jocum, 15 dias depois, 45 dias mais ou menos depois da minha volta para ele, minha volta para Jesus, eu comecei uma reunião de avivamento com 4 amigos recém-convertidos, que tinham se convertido no dia que eu encontrei eles depois do Jocum. Eles eram loucos no mau sentido, não loucos ali de 1 Coríntios, loucos no mau sentido, não loucos por Jesus, como o Lucinho diz, loucos pelo mundo. E eu juntei eles, eu preguei para eles em uma noite, uma terça-feira, 7h30. Em 45 minutos eles se converteram. Entre eles, Gustavo Rodrigues, 14 anos, um garoto que já tinha cometido latrocínio. Luiz Felipe, católico apostólico romano, mas não tinha muito contato com a igreja mais, ele estava afastado.
João Pedro Vasconcelos e João Pedro Fialho desviados também, afastados de Jesus. Inclusive o João Pedro Fialho estava, inclusive ao mesmo tempo que eu afastado. Eu preguei para eles, eu resumi o evangelho para eles. E eles receberam Jesus. Gustavo pela primeira vez e os outros voltaram para Jesus. Glória a Deus! Amém? E aí a gente começou um momento de oração. E nesse momento de oração, eu não contei isso aqui ontem. Nossa, eu não contei. Nesse momento de oração, a gente está orando por um avivamento, pastor. E está passando um cara com engradado de Heineken nas mãos. Eu vou contar só essa experiência. E ele está andando com esse engradado de Heineken nas mãos. A gente está orando. Já tem uns 10 minutos. Eu estou com os meus olhos abertos, orando. E a gente está orando basicamente Abacuque 2,6. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós estamos orando por um avivamento. E eu não preciso dizer que era uma oração bem... principalmente dos meninos que tinham voltado para Jesus naquele momento, principalmente do Gustavo, que me disse no dia, inclusive, que nunca tinha orado. Então, o Gustavo orou de coração, eu acho, porque da boca não saiu quase nada, mas eu orei, eu estava orando, eu e os dois João Pedro, a gente estava orando, de boa a gente está orando, é um pouco mais alto, a gente está orando, a gente está declarando avivamento em Águas Claras. Águas Claras, capital do suicídio naquela época, um lugar totalmente que dependia da graça, da glória de Deus, até hoje depende. E a gente está orando, tem esse cara passando com o engradado de Heineken, paralela à nossa roda, ali a roda, ele está andando com o engradado de Heineken, ele para, ele estaciona, paralela à roda, e a gente está orando. E eu vejo aquele cara parado, e eu vejo que ele estava olhando para um ponto fixo. Eu acompanhei a vista dele, quando fui ver o ponto fixo era uma parede. E na hora eu comecei a me arrepiar todinho. E aí eu perguntei dentro de mim, o que é isso? Os meninos ainda um pouco meio que orando, eu já tinha parado, eu perguntando dentro de mim, olhando para o cara, o que é isso? E então eu escutei uma voz, sou eu. Quando o Espírito Santo falou, tive discernimento que era o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo disse, sou eu, esse cara com engradado de Heineken, ele faz bem assim, ó. Que, igual filme. A gente está ali, ele faz bem assim, ó. Ele larga as cervejas explodem no chão e faz um barulho um pouco grande. Os meninos olham para trás assustados para perguntar o que tinha acontecido. Quando eles vão olhar para mim para perguntar o que tinha acontecido, o Espírito Santo em poucos segundos, 5 a 7 segundos, o Espírito Santo me dá o discernimento de tudo que tinha acontecido ali. O Espírito Santo me diz assim, ovelha perdida, eu estou com saudade dele. Pegue seus amigos e vá lá orar por ele. Então os meninos estão assustados, eles perguntam o que é, eu digo isso para eles. O Gustavo, ele era tão sem conhecimento da Bíblia ou de qualquer coisa, que eu viro e falo, é ovelha perdida. Olha o que ele diz. Ovelha perdida? Aí eu, cara, ovelha perdida, eu expliquei bem basicamente. Eu resumi. Falei, esse cara aí está afastado de Jesus, ele tem que voltar hoje. É isso. E eles estão assustados. Eles não estão chorando, mas eles estão assustados. Então a gente pega, a gente vai nele. Eu vou por trás. Eu poderia ir reto, mas eu venho por trás. Os meninos estão assustados. Principalmente o Gustavo. Eu pego minha mão direita, eu boto no ombro esquerdo dele. Eu dou uma sacudida assim. Eu chego assim, eu chego de perfil. Vejo o perfil dele, eu vejo que ele está chorando. Eu começo a me arrepiar todinho. Eu escuto então um dos meus amigos chorando. Eu escuto o choro de algum dos meus amigos. João Pedro Vasconcelos começou a chorar. Eu dou uma sacudida assim nele. Eu pergunto, mano, o que foi? Quando eu falo o que foi, mano, o Espírito Santo. Quando eu falo o Espírito Santo, ele vira. Ele está chorando. Ele fala, eu sei. Ele não deixou eu falar mais nada. Ali ficou uns 10 minutos. Ele explicando um pouco da vida dele. Resumindo, ele era pastor de ministério grande em Brasília. E ele recebeu uma proposta de estudar. Ele era bem novo. Ele era pastor de adolescentes bem novo. E ele recebeu uma proposta, uma oportunidade de ir para Massachusetts, nos Estados Unidos, e estudar engenharia eletrônica. E ele foi para lá, ele estudou, e lá ele se afastou de Jesus. E ele começou a contar, eu me entreguei para festa, bebida, mulherada, etc, etc, etc. E ele contou que ele estava passando, e o que fez ele parar foi que ele viu a gente orando e ouviu a palavra avivamento. E ele contando que quando ele ouviu o avivamento, ele parou e ele começou a se lembrar de quando ele era criança, ele orava para o avivamento. Quando ele está falando isso, eu estou me lembrando da minha infância, lá com os meus 11 anos, 12 anos, aprendendo sobre avivamento e orando sobre avivamento.
E então, esse cara, ele diz: quando vocês pararam de orar, eu falei, eu vou embora. Só que eu senti uma mão segurar as minhas pernas. Então meu coração começou a voltar a queimar. Ele dizendo, voltou a queimar por Jesus. E eu comecei a sentir a paixão dos primeiros dias aflorar no meu coração. E ele, em lágrimas, ele fecha tudo que ele disse, fazendo uma pergunta para nós: vocês podem orar por mim? E o que me quebrou foi que ele queria tanto Jesus que ele falou até assim. Eu me lembro que ele disse-me assim: eu não preciso que vocês cuidem de mim. Eu não quero que vocês me acompanhem. Não. Eu só quero que vocês orem, porque eu quero voltar para ele hoje. Na hora Deus falou, ele está com muita fome. Então a gente orou por ele, ele voltou para Jesus. 3 meses, vai completar 3 meses atrás, eu estava com o pastor dele, de Águas Claras. Ele congrega uma igreja de Águas Claras e ele é líder de célula. Inclusive essa igreja é ligada à igreja que ele era pastor lá na adolescência. Que bebê mais lindo, gente. Lindão. Eu amo criança. Eu amo. Enfim, então são 2 anos aí. Começou o Céu na Terra em 2 anos, 5 meses. Segunda reunião do Céu na Terra deu 8 pessoas. Terceira reunião 16. Quarta 81. Quinta 121. Sexta 147. Aí foi pulando 200, 300. Hoje a gente faz uma reunião em Brasília. Tem lá as páginas para você ver. Tem no YouTube, tem no Instagram. Todos os lugares que você for. No Spotify. Não tem no Spotify, brincadeira, porque não é música. Mas tem todos os lugares, todas as redes sociais. Você escreve lá Céu na Terra Movement. E você vai ver as fotos lá nas praças. Acontece toda terça-feira. A partir das 7h30. A gente começa às 8, mas eu coloco 7h30. A partir das 8 horas, a reunião começa, a gente acaba às 10 horas. E a gente reúne 2.000, 2.500, às vezes 3.000. O auge foi 4.500 jovens e adolescentes. Agora, detalhe, começou com adolescentes, hoje vão idosos, hoje vão pais e mães. E já abrindo para a palavra, eu estava orando hoje, e eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E o Espírito Santo me disse assim, eu quero que você fale sobre família, que é o meu principal projeto. E hoje eu quero falar sobre isso, família. Inclusive, no meio do louvor me emocionei muito, me lembrando lá da minha infância, eu com os meus pais e eles me ensinando a amar as Escrituras. Na época, confesso que não deu muito certo. Eu era preguiçoso, tá? Muito preguiçoso. Mas serviu muito, muito. Eu não ouvi muito na minha infância, mas hoje o que eu sou é reflexo principalmente do ensinamento dos meus pais. Amém? E uma cena do céu na terra, acontece muita coisa, muita coisa. A maioria das pessoas que vão lá são ímpios. Você levanta, eu pergunto todo dia, quantos aqui, aí levanta lá, quantos aqui são católicos? Aí vai um bando de católicos, vai um bando de espírita, mas a maioria são pessoas que não têm nem contato com nenhuma crença, são pessoas que não acreditam em nada. E eles vão lá porque eles precisam, talvez, de uma resposta para o anseio deles. Então, por exemplo, semana retrasada, numa terça-feira, uma menina, ela veio me procurar. E lá no Céu na Terra a gente falou basicamente sobre, eu citei um pouco sobre sexualidade e identidade. Ela me procurou, ela falou bem assim, João, eu tenho 13 anos e eu perdi minha virgindade com um homem de 23. Pedofilia. Eu perdi minha virgindade com um homem de 23 anos e foi horrível. Porque eu pedi para ele parar e não parava e me machucou muito. Hoje eu sou lésbica, eu não quero casar com ninguém. Porque se casamento é... E ela falando. Na hora eu comecei a chorar. Eu sou muito chorão. Comecei a chorar. E aí, eu sentei ali, tinha uma mãe, eu pedi para essa mãe chegar perto. Ela sentou do meu lado. O Espírito Santo deu essa direção. Eu comecei a tentar reconstruir a mente dela sobre família, sobre casamento, sobre sexualidade, com um assunto que eu estudo muito já tem um tempo. Com um assunto muito importante. Porque o mal do século para mim não é drogas, o mal do século para mim é pornografia. A raiz não é drogas, a raiz é pornografia. Nem todo adolescente de 14 anos fuma maconha, mas a maioria dos adolescentes de 14 anos, eles estão vendo pornografia.
Então eu comecei a conversar. Eu estudei 5 meses, eu lido com adolescente jovem. Eu tento estudar essas paradas. Eu estudo coisas que eu não queria estudar, mas eu tenho que estudar tudo. E então eu comecei a contar para ela, ela foi chorando. Hoje ela está sendo discipulada. Ela foi no GR, ela já foi em 2 GRs, que que é GR também, né? Que louco. A diferença é que lá não é grupo de renovo, né? Aqui é renovo, lá é grupo de relacionamento. E é mais ou menos um discipulado. Ela foi os 2 discipulados. Semana atrasada e semana passada. E ela está tendo a identidade dela reconstruída. E é um processo. Mas dentre todas as coisas que acontecem, por exemplo, um dia, numa reunião do ano passado, a última, eu perguntei: quantos querem conhecer Jesus? Pela primeira vez, 174 irmãos se levantam. Glória a Deus, diga glória a Deus. Dentre todas essas coisas que têm acontecido, por exemplo, as curas que têm acontecido lá são alarmantes. E como a gente lida com ateu, para ateu você fala assim: um homem foi curado de câncer, me prova. Então lá a gente ora e pede exame. E se abrir meu Instagram, você vai ver um tanto de coisas que tem acontecido. Mas um que marcou foi o Gabriel Vieira, 16 anos, tumor no cérebro. Não fez nada, ele ainda ia entrar no tratamento. A gente orou por ele, estudante do La Salle de Águas Claras, morador da rua 21 Norte. Eu tenho tudo. A gente orou por ele, isso foi ano passado. Ele estava morrendo de dor de cabeça no momento. E ele disse no final da oração que a dor de cabeça tinha cessado. Como eu sou muito elétrico, eu estou me controlando muito aqui, viu? Eu sou muito... Entendeu? Como eu sou muito elétrico e muito empolgado com essas coisas, eu virei as costas e eu fui lá na praça, porque a gente tem a pracinha da cura e a pracinha da pregação. Pracinha da cura, pracinha da pregação. Com a pregação tem as curas. Eu falei: eu vou gritar lá no meio que um cara foi curado de tumor. Aí eu ia, aí um Samuel da IPB, glória a Deus, o líder da intercessão do Senhor na Terra é da IPB, da Ceilândia, Distrito Federal, descendente de judeu ainda, ama a Bíblia, viu? Ali ama. Ele que me corrige às vezes, eu solto umas coisas, no final, né? Aquilo ali não bate aqui não. Aí ele vai me ajudando, pá. Ok? Hoje ele não está aqui não. Então se alguém quiser me ajudar depois, sou humilde para isso, tá? Estou em formação. E aí eu virei, eu falei: yes, vamos comemorar. Ele segurou: não. Vamos pedir para ele fazer o exame. Uau, yes. A gente pediu para ele fazer o exame, ele fez. Demorou, como é exame? Demora um pouco, demorou 21 dias. Eu tive para o Jocum. Eu tinha ido para o Jocum, servi no Jocum, e eu lá no Jocum ele mandou o print. Ele falou: mano, mandou um áudio e o print. Mano, eu não acredito. O tumor foi embora. E na época eu só tenho no Instagram, deu auê. Uma outra cura que aconteceu, campeã brasileira de natação, vou falar de uma recente, campeã brasileira de natação, muito conhecida, Verônica. Ela é campeã brasileira de natação do ano retrasado. Ela parou de competir porque ela machucou o ombro, e ela não conseguia levantar mais o ombro. Ela ia só até aqui. Para você nadar, você tem que ir. Então ela parou de competir. E a gente orou por ela. Ela não conseguia passar disso. A gente orou por ela e ela foi. A gente filmou, foi lá no Instagram. Glória a Deus. Porém, tudo isso empolga. Mas o que tem me empolgado nos últimos dias é ver que filhos estão se reconciliando com pais na praça do céu na terra. O que mais está me empolgando é ver crianças, crianças, elas desceram. Você tem quantos anos? 11 anos. É dessa idade mesmo. Mas não é criança, né? Você me perdoa? Pré-adolescente, pronto. Os pré-adolescentes, ganhei ponto, hein? Os pré-adolescentes de 11 anos se reconciliando com seus pais e com seus avós. Isso na praça do céu na terra. Eu estou ficando muito empolgado com isso, porque o primeiro plano de Deus não é
igreja não é ministério. O primeiro plano de Deus é família. Amém? Eu sofri muito com depressão, ansiedade e pânico. Eu tomava 5 remédios controlados: Rivotril, diazepam, Socian, Depakote. Não, Socian, Citalopram, Depakote, Rivotril e diazepam. Por conta das drogas eu tive pânico, ansiedade e depressão. E isso em poucos anos eu tomando 5 remédios controlados. E quando eu ia nas igrejas, sempre os jovens adolescentes me paravam no final e a maioria, 80%, vinha me falar sobre os mesmos problemas que eu tinha passado, sobre depressão, ansiedade e pânico. E um dia eu falei: Deus, por que tudo isso está acontecendo? Isso foi em dezembro do ano passado. E Deus falou: eu quero que você estude a história dos Estados Unidos. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar a história dos Estados Unidos. Afinal, eu parei no primeiro ano do ensino médio, completei no supletivo, não aprendi quase nada. Então, quando eu voltei para Jesus, eu voltei estudando muitos assuntos por fora, não no colégio. E eu comecei a aprender muitas coisas. Quando eu estava assistindo o enterro de Billy Graham, eu identifiquei algo muito louco. Se você assistiu o enterro dele, inclusive eu indico você assistir o enterro de Billy Graham, está na internet. Quantos já ouviram falar em Billy Graham? Todo mundo. Billy Graham, não sei se você sabe, foi o maior evangelista de todos os tempos, em questão de almas. Ele pregou para 2 bilhões e 500, mais ou menos, e ganhou mais ou menos 267 milhões de pessoas para Jesus. E glória a Deus por isso. Quando eu estava assistindo o enterro de Billy Graham, o que mais me chamou a atenção foi ver a maioria dos seus familiares, e eu reconheci como seus familiares, Franklin Graham, todos os seus filhos. Eu reparei que eles não estavam em choro de tristeza. Na verdade, o enterro não estava parecendo um enterro. O enterro estava parecendo uma festa. Eu assistindo isso, eu falei: o que é isso? Como assim os filhos enterrarem os pais, ou na verdade, os filhos enterrar o pai, sendo que ele já tinha enterrado Ruth Graham, que era a esposa de Billy Graham e sua mãe? Como é que eles estavam felizes? E Deus falou: eles tinham raízes na eternidade. Eu não sei se você sabe, mas o principal lema de Billy Graham nunca foi ganhar almas para Jesus. O principal lema de Billy Graham nunca foi construir um ministério. O principal lema de Billy Graham era: eu não sou daqui, eu não sou desse mundo, eu estou de passagem e minha casa está no céu. Por ele ensinar os seus filhos, Provérbios 26, ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar. Por Billy Graham ensina a todos os seus filhos, entre eles Franklin Graham. Por ele ter ensinado desde a infância. Eu imagino ele olhando nos olhos dos seus filhos e dizendo: ei, papai um dia vai embora, mas é para um lugar melhor. Na verdade é para minha casa, porque eu não sou daqui, o papai não é daqui. Por ele ter ensinado os seus filhos nisso, os seus filhos não sofreram na sua morte. Porque quando Billy Graham morreu, eles por ter um entendimento mínimo das escrituras e por terem sido ensinados pelos seus pais, eles sabiam que a morte de Billy Graham não tinha sido o fim, mas tinha sido o início da verdadeira vida ao lado de Cristo Jesus na eternidade. E essa é a maior e a melhor notícia que nós cristãos temos: de que a morte não é o fim, é o começo. É a maior promessa que temos, ao lado da promessa do Consolador. Isso é muito louco. Presta atenção, você não pega Billy Graham com depressão, você não pega esses caras com depressão, ansiedade e pânico. Por quê? Porque eles sabiam que o principal papel do Espírito Santo era consolá-los. Eles entendiam que o Espírito Santo era o Consolador. Tudo começou depois da Segunda Guerra Mundial. A geração que nasceu nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como os Baby Boomers. Quando já ouviram falar nos Baby Boomers? Os Baby Boomers eram os filhos da esperança. Aqueles que tinham dentro dos seus corações um desejo que os Estados Unidos tivesse paz, alegria e amor.
Então, esses soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial com desejo de constituir família, eles passaram anos na guerra, os Estados Unidos eles venceram a guerra, eles voltaram para os Estados Unidos com desejo, constituir família. Então esses homens voltaram para os Estados Unidos e falaram: cara, eu preciso conhecer uma mulher, eu preciso me casar com ela e eu preciso constituir família. Afinal, os Estados Unidos é um país totalmente cristão, muito mais lá atrás. Então eles voltaram da Segunda Guerra Mundial, eles encontraram mulheres, eles casaram e eles começaram a ter filhos, gerar filhos. E então essa geração que nasceu dos soldados e da geração que saiu da guerra ficou conhecida como a geração dos Baby Boomers. A Segunda Guerra Mundial teve o fim em 1945. Então essas crianças estão crescendo, a família está sendo constituída, mas eles levam um baque. Que baque? 10 anos depois, em 1955, acontece a guerra do Vietnã. E você está ligado que os Estados Unidos levou um baque muito maior, quando além de entrar na guerra do Vietnã, eles perderam. Eles não foram derrotados, mas o presidente da época, vendo que muitos soldados estavam morrendo, o presidente diz: ei, voltem do Vietnã do Norte, porque senão todos irão morrer. Então eles voltam. Só que presta atenção, em 1955, essas crianças Baby Boomers perdem o quê? Eles estão crescendo. E eles estão tendo uma família, talvez, que você teve. Eles estão crescendo. E o pai... Gente, aquela criança ali, eu vou ter que ir nela. Eu vou dar um exemplo com ela, gente. Se é o pai dele, pega ele no colo. Mas pode ficar sentado. Na verdade, não fica sentado, não. Vira para eles. Dá um beijinho. Vamos supor que ele vai dormir, ok? Ele vai dormir agora. Aí você dá um beijinho na testa dele. E diz: boa noite. Dorme com Jesus, filhão. Lindão. Pronto. Eu amo criança. Chega, eu me perco. E aí eles começaram a crescer nessa cultura. Quantos tiveram um pai assim na infância? Antes de dormir ele ia lá? Só eu? Quantos tiveram? Ah, ufa. Aí, o pai ia lá, beijo, dorme com Jesus. Eles cresceram nessa cultura. Só que quando eles completaram 10 anos, os Baby Boomers com 10 anos, o que acontece? Eles perdem o pai para a guerra. O pai volta para a guerra. E a mãe vai para onde? Indústria, trabalhar, porque o sustento não estava vindo da guerra. Então elas tiveram que ir para a indústria trabalhar. Então esses Baby Boomers, com 10, 11 anos, se você pesquisar, em 1956, 1957, há um boom. Baby Boomers boom. Há um boom na taxa de orfanatos e na taxa de procura de pais para colocarem os seus filhos nos orfanatos. Então esses filhos, Baby Boomers, com 11 anos, eles estão com o pai na guerra e a mãe na indústria. E a mãe na indústria causa o quê? Em 1956 acontece o que ficou conhecido como a segunda revolução industrial nos Estados Unidos. Porque as mulheres começaram a colar muito nessas indústrias para trabalhar e conseguir sustento para os seus filhos. Então os Baby Boomers com 11, 12 anos, 10 anos, eles estão órfãos de pais presentes. E então, 10 anos depois, mais ou menos, 8 anos a 10 anos, os pais voltam da guerra. Os que voltam, porque muitos Baby Boomers perderam os pais na guerra do Vietnã. Afinal, foi um massacre. Os que voltaram quando seus filhos estavam com 20, 22 anos. As mães voltam da indústria. Eles se encontram no lar. O filho sem ver o pai há anos. E sem ver a mãe há anos. O esposo sem ver a esposa há anos. E então acontece o quê? Os choques. Porque o marido pegou uma esposa diferente e a esposa pegou um marido diferente. Começa a haver os choques. Então a taxa de separação nos Estados Unidos começa a crescer de uma forma gigantesca. Agora, se coloque no lugar desses caras, desses homens Baby Boomers.
Se coloque no lugar deles. Década de 70, na verdade, 1969, o sobrinho de Albert Hoffman, que foi o cara que descobriu o LSD, foi um químico formado na escola de Frankfurt, na Alemanha. A escola de Frankfurt foi a escola que pariu o comunismo. Foi criada por discípulos de Friedrich Nietzsche, o pai do ateísmo. Ele funda, discípulos de Nietzsche fundam a escola de Frankfurt. E da escola de Frankfurt saem diversos homens e mulheres. Um deles, Jimi Hendrix, outro deles, Albert Hoffman. Albert Hoffman é um químico que foi ensinado na escola de Frankfurt. Uma escola totalmente comunista. E ele descobre em 1937, ele descobre o componente químico COHN, LSD. Eu não sei se você sabe, mas o LSD é uma das piores drogas da história do mundo. Eu fui usuário de LSD. E como sequela, o lado direito do meu cérebro parou de funcionar. Por um tempo. Não completo. Se eu não me engano, 37%. O meu olho direito mexia só. Minha mão direita, eu não tinha controle mais sobre a parte direita do meu corpo. Como sequela, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas em toda a capital do Brasil, e lá em Brasília tem isso, em Braslândia, Distrito Federal, tem um centro de tratamento para homens e mulheres, adolescentes e jovens, que tomaram LSD e não voltaram. Sabe o que é isso? Eles tomaram LSD, eles tiveram uma experiência, eles tiveram a famosa, entre aspas, lombra, e eles não voltaram. Não querem saber quais são essas lombras. Alguns veem demônios, há relatos. E então todos os dias eles tomam, e eu já fui lá ver. Na época que eu estava em tratamento, eu tive contato com esses caras. Eles tomam diazepam intramuscular. Ou seja, eles estão mortos, andando e respirando. É um terror profundo. Quem descobriu? Albert Hoffman. Agora vamos lá. Albert Hoffman tem um sobrinho, Abe Hoffman. Abe Hoffman, em 1969, em todo esse contexto dos Estados Unidos, um garoto moreno, da minha cor, inclusive, um pouco mais escuro, nascido nos Estados Unidos, ele tem um desejo. Eu quero que os Estados Unidos da América tenha paz, amor e alegria. Chega de guerras. Ele cria então o movimento hippie. Quando já ouviram falar do movimento hippie? E para fundar, para dar o início ao movimento hippie, ele funda um festival chamado Festival de Woodstock. Quando já ouviram falar no Festival de Woodstock? Primeiro Woodstock, 1969. E então ele leva um homem sem redes de telecomunicação. Nossa, minha voz está boa hoje, velho. Glória a Deus. Deus é bom. Amanheci sem voz. Eu não sei porque eu falei isso, mas Deus é bom, cara. Não, porque ontem estava ruim. Eu falava, eu tossia. Eu gritava, eu tossia. Ah, não. Glória a Deus. Amém? E aí, esse cara leva com panfletinhos e rádio 77 mil adolescentes e jovens, principalmente jovens de 20 a 24 anos. Se você pesquisar, até no Wikipedia tem isso. O público principal é de 20 a 24. Quem é esse público? Baby boomers. Órfãos de pais presentes. Ele coloca 70 mil jovens em uma cidade, em um distrito desse tamanho, chamado Bethel. Quantos mil habitantes tem Bethel? Naquela época, 2.770. Ele pega uma fazenda e joga todo mundo para lá. Tem um palco montado, do lado direito tem um tubo, tipo uma caixa, tem fotos. Essas caixas estão com camisinha. Do lado esquerdo dele é uma caixa com LSD e êxtase, afinal não era proibido. E então ele pega o microfone, Beatles estourado, John Lennon, e ele grita no microfone. Ele pega, e tem vídeo no YouTube, depois você assiste. Ele pega o microfone e ele grita: vamos dominar o mundo. Segunda coisa que ele grita: faça amor, não faça guerra. A frase pulverizada por John Lennon. Terceira frase:
O nosso lema principal é paz e amor. O Festival Woodstock está promovendo para vocês hoje paz, tubo esquerdo, amor, tubo direito. Vocês vão formar uma fila, todos 70 mil. Mano, 77 mil. Ele grita: vocês vão formar uma fila ali do lado esquerdo, vocês passam pelo tubo 1, vocês pegam o LSD, o êxtase, e andam para o tubo 2, vocês pegam essas camisinhas, e tem diversos, e você vai ver na foto, diversas cabaninhas, e ele grita: faça, mas não faça guerra, ou seja, entre nessas cabanas e tenham relações sexuais. Então então vamos lá, se coloque no lugar desses caras, eles estão passando, eles pegam um LSD, um êxtase, depois pegam a camisinha e voltam para o seu lugar. Eles tomam êxtase, 7 minutos, entra o efeito. LSD, 17. É o tempo da fila. Encontra uma parceira, entra na cabana, cada cabana com capacidade para 20 pessoas, e lá eles começaram a ter relações sexuais. Meninas perderam a virgindade, homens perderam a virgindade. Eles estavam igual bicho, porque eles estavam em orfanato. E a igreja nesse tempo, o que a igreja estava fazendo? Discutindo usos e costumes. Discutindo tradições, culturas. Um dos pastores fundadores da Bethel diz que nessa época ele chegou em uma igreja batista, ele queria entrar nessa igreja batista para pegar o culto. E ele era hippie. Depois do festival de Woodstock, ele participou do Woodstock. Um ano depois ele foi numa igreja. E ele chegou com a sua namorada, sem sutiã. E ele com dread, sujo, era a cultura. Ele entrou no início do culto, não tinha começado, o pastor chega. Eu esqueci o nome dele, é pai do Michael Brudor, depois pesquisa, tem livros falando sobre isso. Amigo, você não pode ficar aqui não. Ela está sem sutiã e você está sujo, você não pode. Enquanto a igreja perdia tempo discutindo culturas, tradições, usos e costumes, o mundo era dominado pelo comunismo. Em 1971, dia 17 de dezembro, acontece o primeiro surto da AIDS no mundo. O primeiro surto, não estou falando casos, o primeiro surto da AIDS, 1971, 2 anos depois do festival de Woodstock. Qual o principal público que estava sofrendo com o surto? Homens e mulheres de 27 a 29 anos, faz a conta, os baby boomers. E eles identificaram que esses caras pegaram a AIDS aonde? No Woodstock, a maioria. Por quê? Porque a camisinha daquela época não era a camisinha de hoje. A camisinha de hoje, 15% de probabilidade de não dar certo, de estourar. A camisinha daquele tempo era de látex, então era 43% de estourar. Então a AIDS já existia, que começou a ter os surtos. A taxa de natalidade nos Estados Unidos em 1969 para 1970, após o Woodstock, cresce nos Estados Unidos 333%. Agora vamos lá. Essas jovens entram no hospital. Eu estou enjoado, doutor. Faz exame, você está grávida. Se coloca no lugar dela. Usou drogas, não tinha celular. Quem é o pai? Então o que acontece? Começa a intensificar os órfãos de pais presentes nos Estados Unidos. A turma de psicologia de Harvard, de 1977, lança o decreto. Para pesquisar. Está gravando, você pesquisa depois, se você esquecer. 1977, turma de psicologia de Harvard lança o decreto. A principal doença do século XXI não será o câncer, vírgula,
será as doenças psicossomáticas. Motivo: o desligamento de pais e filhos. Presta atenção em mim. Esse assunto é muito sério. Eu não sei se você está levando com seriedade tudo isso que estou falando. Mas posso te falar uma coisa? O principal plano do diabo não é fechar placas de igreja. O principal plano diabólico é destruir famílias. Há 6.400 anos atrás, Adão estava caindo no pecado. 2.000 anos depois, 2.000 alguns anos depois, Deus levanta quem? Moisés, libertador do povo. Quando Deus levanta Moisés como libertador do povo, um espírito satânico, para frear o libertador, levanta quem? Faraó. O espírito satânico toma a vida de Faraó, e Faraó, guiado pelo espírito satânico, disse o quê? Mate as. 2024 anos depois, Deus levanta Jesus Cristo. 2024 anos depois de Moisés, e o espírito satânico, assim como nos tempos de Moisés, quando Deus levantou o libertador, o espírito satânico tomou a vida de Herodes, e Herodes, guiado pelo espírito satânico, disse: mate as crianças. 2.000 e poucos anos depois, estou aqui, eu e você, e eu não preciso traduzir para você, brother. O principal plano diabólico é destruir famílias, começando pelas crianças. Ei, você quer mudar o mundo? Você é homem. Comece a amar tua mãe, comece a amar teu pai, comece a honrar o teu pai, comece a honrar tua mãe, porque se tu, jovem, não amar a tua mãe, você não vai amar a tua esposa. Você, pai e mãe, não ame mais a placa de igreja do que sua família. O seu primeiro ministério é família. Por isso que Paulo diz: quer viver só do ministério? Não case, porque se casar, primeiro família. João, não tenho filhos, nem sou casado. O divórcio começa, na minha opinião, quando você, como jovem, não ama a tua mãe nem teu pai e quer pensar em casar. Posso falar uma coisa? Você que me acompanha no Instagram, você sabe, enfim, eu ia casar no que vem, não vou mais. Não vou porque eu tenho uma mãe que não é minha melhor amiga ainda. É esse mesmo que tu está ouvindo. Eu fiquei 4 anos sem falar com minha mãe, nas drogas. E não vai ser em 1 ano que eu vou conseguir restabelecer toda a minha conexão com ela. Eu estou lutando, mas ainda minha conexão com minha mãe não é como eu quero. Eu não vou porque minha irmã não é minha melhor amiga também. Eu fui pior irmão para minha irmã que ela poderia ter, fui eu. Quando me converti, muita coisa mudou. Em relação a eu, minha mãe, eu, meu pai e minha irmã. Mas não é como eu quero ainda. Minha irmã tem uma parede muito grande comigo. Muito. Porque quando eu voltei para Jesus, ela se afastou. O que meu pai fez? Filho pródigo. A minha irmã está igual o irmão do filho pródigo. Meu pai me abraçou e esqueceu ela. Minha irmã foi abandonada. Eu viajando para pregar, eu pregando, ganhando banho de gente para Jesus. Ano passado Deus falou: primeiro sua família. Deus falou: João, você leva sua namorada para comer nos melhores restaurantes e nunca levou tua mãe para tomar um açaí? O pai corrige o filho que ama. Aceite ser corrigido, cara.
1 Timóteo 5,8, o contexto histórico é o seguinte. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo é um dos líderes mais promissores daquela época. Timóteo liderava uma igreja de mais ou menos 50 mil. Ele liderava praticamente 50 mil pessoas. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, legal o teu ministério, mas ei, escreve aí: aqueles que não amam, olha aí, mas se alguém não cuida dos seus, mas se alguém não ama os seus, alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Ei, você coloca em xeque toda a sua espiritualidade, você coloca em xeque tudo que você faz, você coloca em xeque tudo, quando você esquece a sua família. Mulheres, olhem para mim. Quer mudar o mundo? Comece a ser submissa ao seu pai. Comece a honrar o seu pai. Você vai ser submissa ao seu esposo. Você vai se tornar uma grande auxiliadora. Homens, amem as suas esposas. Vocês vão amem as suas mães. Porque vocês vão amar depois suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres querem mudar o mundo? Estude família. Se prepare. Está na hora de nós, principalmente vocês jovens, nós, homens, aliás, nós meninos, virarmos homens maduros e meninas virarem mulheres. E chegar no final, toda vez que eu viajo, eu pego sempre um caso bem assim, ó. Um jovem chega e fala: sou revoltado com a igreja. Evangelismo, principalmente. Na rua é igual água. Eu pego um bando de filho de pastor desviado. Aí você vai chegar nele, aí vai falar de Jesus. Aí ele está revoltado. Aí tu vai ver por que ele está revoltado. Porque ele tinha um pai pastor. Na verdade, ele tinha em casa um pastor, mas não tinha um pai. Ele tinha em casa um presbítero, mas não tinha um pai. Ele tinha em casa um diácono, mas não tinha um pai. Ele tinha uma pastora, uma diácona, mas não tinha uma mãe. Esses meninos viam seus pais pregarem com muito fervor em seus púlpitos no culto de domingo, mas na segunda eles não viam a prática. Na terça não via a prática. O que aconteceu? Eles se revoltaram. Olha aqui para mim. Quantos já leram Efésios? Olha que louco. Efésios 1, Efésios 1, graça. Efésios 2. Efésios 2, graça. Efésios, metade de Efésios, unidade do corpo. Efésios 3. Graça, está falando para os gentios. Efésios 4, formação da igreja, mediante os 5 ministérios, edificação do corpo. E Efésios 5, família. O que significa? Sabe por que Deus criou uma igreja? Para edificar uma família. O fim não é a igreja, o fim é a família. O fim não é ser mestre, não é ser evangelista. O fim é ser um bom pai e uma boa mãe. A única promessa que Deus colocou com uma troca, o único mandamento que tem uma promessa, que carrega uma promessa. O único mandamento que carrega uma promessa é qual? Filhos, honrem seus pais, para que seus dias se prolonguem na... Sabe quem muito pode nos ensinar sobre família? Os judeus. Não sei se você sabe, mas um judeu pequenininho, eu fecho agora. 5 a 7 anos, ele está lá no casamento.
dos seus tios, você pode pesquisar. Eles estão lá. Não sei se está ligado, mas o casamento judaico é totalmente diferente do romano, que é o da maioria. No casamento judaico, o homem espera a noiva, ou a mulher espera o noivo entrar, simbolizando o noivo voltando em busca da noiva. Muito lindo. E depois que eles casam, depois da cerimônia tem o quê? A festa. No meio da festa, isso lá em Israel, no meio da festa, no meio do espaço, tem uma cabana. Nessa cabana, é a cabana que eles entram para ter a primeira noite. Quando eles estão lá, os esposos, os homens com suas mulheres, o homem está tendo a primeira noite com sua esposa e a esposa com seu esposo. Como lá é cultural e ele segue muitas escrituras, você não vai pegar uma menina que perdeu a virgindade antes do casamento. Então a primeira noite acontece o quê? O corte do ímen. Então vaza o sangue. Cultural, pode pesquisar. Então o lençol que é branco está manchado de sangue do ímen. Ele pega o lençol cheio de sangue e de pendura na tenda. As crianças, eu que sei que 7 anos está passando. Pai, sangue? Que é isso? Ele sabendo que o caráter de um homem e de uma mulher é formado dos 5 aos 7 e não da adolescência, eles puxam os seus filhos, senta e começa a ditar para ele o que é sexo, casamento e etc, etc, etc. O judeu ensina muito o seu filho no caminho que ele deve andar. Por isso que é raro você pegar um judeu revoltado com Deus. Raro. Eles não creem em Jesus como Salvador. Mas pega um judeu sem princípios da velha aliança. Não tem. Nós cristãos temos que aprender a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E para fechar, a cena mais forte que eu já tive na vida foi no enterro da minha irmã. Quando minha irmã se suicidou, eu estava lá tendo um enterro. Eu peguei meu pai batendo no caixão. Por quê? E ele gritando, por quê? Não, não! E ele gritando, não, 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 por quê, por quê, por quê? E eu chorando muito, toda a minha família chorando muito. 10 dias depois, meu pai senta comigo e minhas outras 2 irmãs, Gabi e Aline. Inclusive a Aline se tornou juiz agora também. Sentou com minha mãe. E ele olhando para mim e para as minhas 2 irmãs, que não sabíamos do porquê que ele gritava, porquê. Ele disse olhando nos nossos olhos: dias antes de Karine se suicidar, eu briguei feio com ela. E eu sabia que tinha que liberar perdão. Mas eu esperei o amanhã chegar e o amanhã não chegou. Eu não tive tempo de me despedir. Meu pai ficou, sem brincadeira, 3 para 4 anos com isso no coração. Ele não conseguia mais fluir em nada. Isso refletiu em todas as áreas da vida dele. Até um dia que eu descobri, 1 ano atrás, que ele ia toda semana no cemitério. Ele não tinha se perdoado. Ele se perdoou esse ano. Quando ele se perdoou, tudo mudou. Talvez você está aqui e você tem seu pai lá na sua casa, sua mãe, seu avô, sua avó, seus irmãos, e você não tem um relacionamento bom com eles porque você não liberou perdão para eles. Eu não preciso dizer mais nada. Libere. Pois assim como Deus é misericordioso, Ele pede para que a gente seja misericordioso, porque seremos bem-aventurados. Minha mãe estava afastada de Jesus. Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem minha mãe em casa. 1 ano e 4. Foi por isso que um dos motivos que eu me distanciei dela. Mamãe, que era o maior exemplo para mim, e é hoje ainda, voltou a fumar e a beber. Minha mãe tentou suicídio depois da morte da minha irmã, mais de 37 vezes. Eu me lembro que eu voltava do Mackenzie, eu entrava na sala, no almoço, eu batia, ninguém abria, e eu tinha uma chave, eu entrava, eu, minha irmã, meu pai, eu pegava minha mãe, desacordada, no chão, sobre efeito de azepam, porque ela tomou muito. Mamãe desviou,
quando eu voltei para Jesus, eu falei, minha mãe vai voltar. Ela vai voltar. Porque assim como ela lutou por mim um dia, eu vou lutar por ela. Chegou ano passado, eu peguei minha mãe fumando cigarro como nunca. Novembro, dia 15. À tarde. Eu subi pro quarto. E eu falei, Deus, todo mundo se convertendo. Todo mundo se convertendo. E minha mãe? Deus falou, vá para o parque. Eu fui para o parque de Águas Claras. Cheguei lá no parque de Águas Claras. Eu estou sentado debaixo de uma árvore. E ali, acredite você ou não, cara. Acredite você ou não. Eu vou contar, eu não vou contar não. Estou lá debaixo da árvore. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Dentro de mim eu escuto. Eu estou aqui. Quando ele fala, eu estou aqui. Eu estou com os meus olhos fechados. Eu abro meus olhos. Tem um cachorro me olhando. Cachorro feio pra caramba, velho. Salsichão, aquele salsicha. Feio pra caramba. E ele tá olhando pra mim, ele tá olhando com a cara fechada assim, ó. E dentro de mim eu tô aqui. Eu comecei a sentir a presença do Espírito. Eu comecei a sentir uma paz como nunca. O fardo pesado ia se tornando leve. E ele dentro de mim dizendo, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Esse cachorro, ele não se mexia, ele só ficava olhando para mim. Eu falei, eu não acredito. E mano, acredite você ou não, 2 semanas atrás eu tinha feito uma pregação sobre ser usado por Deus. Eu vi encorajando a galera, velho, Deus quer te usar, porque Deus usou mula para falar com o povo. 2 semanas depois eu tô com o cachorro na minha frente, dentro de mim, o Espírito Santo dizendo que ele estava lá. Falei, não. Ele usou lá, não é possível. Não. Foi lá, não, hoje não é possível. E aí esse cachorro está me olhando. Eu fechei meus olhos, eu falei bem assim. Eu estou sentindo uma paz imensa. Eu falei, se o Senhor está aqui. Eu não falei, se o Senhor é Ele. Eu falei, se o Senhor está aqui, que esse cachorro abra a boca. Eu abri bem assim, ó. É sério. Agora, você vai falar, esse cara tá de piada. Agora eu notei isso daqui. Quando ele abriu a boca, você cai para trás aí, ó. Receba. Quando ele abre a boca, é sério isso. Ele abre a boca, a voz. Março de 2018, tua mãe vai voltar para mim. Estamos em que mês? Junho. Dia 17 de março de 2018. 9h30 da noite. Eu estou em casa. Eu liguei para o meu pastor e falei, eu não vou para a igreja. Eu vou ficar com minha mãe, eu posso? Ele falou, sim. Eu fiquei com a mamãe assistindo Masterchef quando ela foi dormir. Eu coloquei um louvor. Eu não vou mentir para você, eu não tinha esperança que seria aquele dia. Eu coloquei um louvor para chorar, eu coloquei um louvor e eu estou chorando. Eu estou chorando. Era um dia normal. Eu estou com os meus olhos fechados e eu começo a ouvir passos. Os passos foram ficando intensos, os passos foram ficando fortes, os passos iam ficando mais perto. Eu senti da presença do Espírito Santo como eu estou sentindo agora. Eu senti a presença do Espírito Santo. E eu falei, cara, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui. E quando ele me disse, esses passos não são meus. Estou trazendo sua mãe para a sala. E eu estava chorando. Eu comecei a chorar mais. Eu começo a ouvir sussurros. Na verdade, eu começo a ouvir respiração. Está tocando uma música. Só quero ver você. E então, eu escuto a cadeira mexer. Eu estou com os meus olhos fechados. E eu ia abrir os meus olhos, mas tinha uma mão segurando os meus olhos. Quando eu escutei a voz, é meu encontro com ela. Não é eu, ela e você. É o meu encontro com ela na intimidade, como você teve. Assim como você teve o seu comigo, eu estou tendo o meu com ela. Eu só fiquei com os meus olhos fechados, chorando. Vai para uma outra canção, uma canção da Ousado Amor, quando vai na parte da ovelha perdida. Oh, impressionante. Eu abro os meus olhos. Minha mãe está sentada. Ela cai de joelhos no chão. E eu só escutei
uma frase dela. Ela não disse a frase, ela gritou, gemendo: Senhor, salva a minha alma. Salva a minha alma. Eu levantei, eu fiquei de joelhos de frente para ela. Ela disse, olhando nos meus olhos: eu quero ser salva de mim mesmo. Eu quero ser livre de mim mesma. Eu olhei para ela e disse: mãe, volta hoje. Volta hoje. Volta hoje. E minha mãe disse: ora por mim, porque eu quero receber Jesus novamente como meu Salvador. Eu quero voltar a caminhar com Ele. Eu botei minha mão nela. Eu orei por ela. Minha mãe está sendo liberta. Ela está fumando muito menos que ela fumava antes. Ela está indo para a igreja. Ela está indo para o céu na terra. Ela voltou a ler Bíblia. Ela voltou a orar e voltou a jejuar. Inclusive pego minha mãe lavando louça, falando em línguas. Levei um susto. Uau! Ela voltou mesmo. Né? Falando em línguas. Cheira, falando em línguas assim. Talvez está aqui, você desistiu dos seus familiares. Eu olhando para esses homens e mulheres de cabelos brancos, eu me lembro de vovô e vovó que morreram, mas foram salvos. Quero dizer para vocês, adolescentes e jovens, todos aqui também, se você tem um vô ou uma avó que não conhece Jesus, faça a sua parte para que ele seja salvo. Salvação é pela graça, mas Deus pede para nós amarmos todos, e o amor faz parte disso. Uma menina me procurou no céu na terra, semana retrasada. Ela me disse: João, eu quebrei meu joelho, eu tô roxa e eu tenho um corte na barriga. E eu falei: hã? Foi meu irmão de 22 anos, ele me bate. E ela tem 20 anos. Meu irmão me bate. Quebrei o joelho, ele me empurrou, quebrei o joelho. Me arranhei caindo, ralando por ele. Foram 6 agressões. E toda agressão, Deus pedia que quando ele sempre me agredia, ele ia para o quarto. Ele fechava a porta. E sempre Deus pedia para eu bater depois da agressão e dar um abraço nele. E eu sempre dava abraço nele. Na 7ª vez, foi mais sério, porque ele puxou a faca. E ele ficou de frente para mim. Deus me disse então: no sótão da minha casa, abraça ele. Na hora ela me dizendo, eu questionei: não, mas ele está com uma faca. E o Espírito Santo me disse novamente: abrace ele. Então eu dei um passo, eu dei 2, eu dei 3, eu abracei ele. Eu fiquei abraçado com ele. Então ele fez uma força e ele tirou os meus braços. E então ele olhou para mim, chorando, e ele me disse: por quê? Por que você ainda me ama? Ela olhou para ele. É uma discípula minha, do meu GR. Ela olhou para ele e disse: porque Jesus te ama, eu te amo. Ele cai de joelhos. Ele pega a camisa dele e rasga. Uma camisa de botão. Ele com os braços abertos, ele diz: eu quero amar as pessoas assim como você ama. E se é por Jesus que você ama, eu quero receber pela primeira vez esse Cristo. Quem é ele? Um budista. Eu entendi que não é Buda, é Jesus. Eu quero ele. Ela orou por ele. Chega a mãe e o pai e começam a chorar. Então, ali, em uma sala, tendo a reconciliação de toda a família, ela descobre que o filho tinha tentado matar a mãe e o pai, só que eles não contaram. Hoje esse menino, isso tem algumas semanas, esse menino é outro. Por quê? Porque ele foi amado. O amor constrange. O amor constrange. Linda. Lindão.
Vem cá comigo rapidão. Tá com vergonha? Vem. Vem então você. Aí ele correria. Ó. Tem alguma criança que quer vir aqui comigo? Vou você, vem. Aí, ó. Eu gostei dele também. Senta aqui, ó. Cuidado. Olha para essas crianças aqui. Ó. É os correria. Deve ser tudo evangelista. Os evangelistas que sempre é mais assim, mais sem noção. No bom sentido. Ó. Olhem para cá. Ixi, vem todo mundo. Senta aqui, ó. Se quiser vir mais, pode vir também. Não. Abrir a porteira, vem todo mundo. Olha para cá. Estão vendo essas crianças? No nome de Jesus, elas não vão sofrer o que eu e você sofremos. Elas vão viver em um Brasil melhor. Porque hoje você vai tirar o olho do teu umbigo, você vai acordar para a única causa de Jesus, que é almas, e vai começar a se preparar para constituir uma linda família. Você que não teve uma família dos seus sonhos, você tem a oportunidade de constituir uma. Você vai poder escolher uma família. Comece a se preparar hoje. Amando a sua família de hoje, que Deus colocou na sua vida sem você escolher. Orando, lendo Bíblia e jejuando. Vocês de cabelos brancos, eu preciso você. Vem cá. Ela. Você, isso, vem cá, isso. Eu preciso de alguém com 30 anos. De 30 a 35. Só vem. De 30 a 35. Você, isso. Ela falou que tinha 30, eu levei um susto. Falei, não tem não é possível. Vamos fazer o seguinte. Você vem cá, dá a mão para ela. E você dá a mão para eles. Agora vocês descem e dê a mão para o outro. Aí. Isso, e dá a mão um para o outro. Aí, perdão, gente. Ele é pequenininho. Aí. Isso, cuidado. Aí. Dá a mão para o outro. Isso, fique com as mãos dadas. Quantos gostam de avivamento? Estamos nos fins dos tempos? Amém? Malaquias diz. Malaquias 4:6 diz que no fim dos tempos Deus iria converter o coração dos pais aos filhos, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, dos filhos aos pais. Jovens, honrem os idosos. Talvez é a maior atitude que você vai ter de sabedoria. O chão que pisamos hoje foi o teto que eles levantaram. Jerusalém, na verdade Israel, foi constituída pelo quê? Por Jacó. Jacó gerou as 12 tribos. Ok? Quem foi o governador? José. Ok? José é governador do Egito. Agora presta atenção para fechar. José, Jacó. Ok? Diga Jacó, José, Benjamim. José tinha treta com seus irmãos mais velhos, porque os mais velhos tinham jogado José na cisterna. José só se reconciliou com seus irmãos mais velhos por conta de quem? O avivamento acontece quando as 3 gerações se unem. Quando os jovens entendem que só são a força, a mente é Jacó. E os benjamins começam a ser formados.
nos princípios cristãos. Se as 3 gerações se unirem, o avivamento acontece. Isso é João capítulo 17. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo te conheça. União trigeracional. Se lembra de Ezequiel? Profetiza sobre o vale de ossos secos. Ali é o corpo de Cristo, profeticamente. O corpo desunido, se tornando unido. Então Deus diz a Ezequiel, profetiza sobre os ossos, peles e músculos, nervos. Ossos, músculos, pele. Ossos, músculos, pele. Trigeracional é o movimento de Deus. Deus não é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e 3 gerações trabalhando juntos. E eu fecho aqui, todos fiquem de pé. O louvor. Quantos aqui estão com o pai, a mãe ou algum familiar aqui? Levante a mão. Quantos tem algum familiar aqui? Se você está com o seu familiar aqui e você não está do lado dele, sai do seu lugar e vai para o lado do seu familiar agora. Então troca tudo. Vá para o lado da sua família, do seu esposo, sua esposa, do seu pai, do seu avô, do sua avó, do seu... Fique do lado dele. Se você cantar aquela... Uma família... Abrace. Abrace sua família agora. Fique abraçado com sua família agora. Agora olha para mim. O que vai acontecer aqui hoje é o seguinte. Talvez você está aqui e você tem até um relacionamento bom com seus familiares. Mas agora nós vamos cantar essa canção. E os laços e os relacionamentos vão se estreitar. Tem homens e mulheres aqui, se tiver alguém, eu sinto isso. Se tem alguma mulher aqui, um homem aqui que querem ter filhos, mas não podem, eu quero declarar a cura sobre você como igreja no nome de Jesus. Você vai ter filhos. Nós vamos agora declarar essa canção. João, minha família não está aqui. Você vai imaginar agora toda a sua família aqui. E vocês que estão aqui, abraçados em família, imagine agora o teu filho, o teu irmão, o teu primo, com você, em oração, nos próximos cultos, amando Jesus, lendo as Escrituras juntos. Porque a Bíblia diz, Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa profecia pula depois da nova aliança, quando Paulo, em Atos 16, junto com o carcereiro, ele diz, crê no Senhor Jesus, e tu e sua casa será salva. Está chegando o tempo que teus avós, teus pais, teus irmãos irão conhecer Yeshua HaMashiach. Eles vão se prostrar e reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Feche seus olhos, nós vamos cantar essa canção. Se você sentir de abraçar o seu pai e pedir perdão para a mãe, você que é pai e mãe, vence o orgulho. Se você sente que precisa pedir perdão, liberar perdão, enfim, esse momento é o momento de estreitar os relacionamentos em família. Vamos lá. Recebi um novo coração do Pai. Vamos declarar essa canção. Quem sabe cante, vamos. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Pais, abrace os seus filhos, comece a orar por eles. Pais, ore pelos filhos, vamos. Bote a mão nos filhos e ore. Somos corpo e assim bem ajustado.
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Se você precisa liberar perdão para o seu familiar, faça isso agora. Se você precisa pedir perdão, faça isso agora. Vamos lá. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, eu preciso de ti, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Senhor Jesus, eu oro pela família hoje. Eu oro pela família, eu oro por todos os familiares, todo lar que está representado aqui. Eu oro, meu Pai, no nome de Jesus, para que os pais venham se reconciliar com os filhos e os filhos aos pais. Eu oro, meu Pai, para que o mundo venha para o Brasil, não conhecer somente nossas igrejas, mas que eles venham conhecer os nossos lares, venham aprender com nós, como nós lidamos com família, como os pais lidam com os filhos e os filhos com os pais. Eu oro, meu Pai, no nome de Jesus, para que o coração de todos se quebrante e eles venham liberar perdão uns aos outros. Eu oro para que eles venham se amar muito mais a partir de hoje. Pelo seu nome eu oro, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu filho agora, no seu esposo, na sua esposa. Um abraço de frente. Um abraço não é aquele abraço mole, é aquele abraço, sabe? Aquele abraço que cura, aquele abraço que você não precisa dizer que ama. Se você quer dar um beijo na sua esposa, dê um beijo na sua esposa aí. Beija a sua esposa aí. Fale: esposa, eu te amo, minha mulher. Fale: eu te amo, meu homem.